Definimos a função seno como sendo uma função tendo domínio, conjunto dos reais, imagem, o intervalo fechado, menos 1 e 1. A regra que define a função seno é estabelecida da seguinte forma. Consideremos o número real θ. Então, seno de θ é definido da seguinte forma. Consideremos um círculo de raio 1 e, dado o valor de θ, pensamos θ como sendo um ângulo em radianos. Se θ é positivo, vamos convencionar que esse ângulo é marcado a partir do eixo x no sentido anti-horário. E se θ é negativo, ele é marcado a partir do eixo x no sentido horário. Então, para fixar ideias, vamos supor que o ângulo θ é um ângulo agudo positivo. Então, a gente marca o valor desse ângulo θ nesse círculo de raio 1 e, consequentemente, a gente tem associado um ponto P. Por definição, seno de θ é a ordenada do ponto P. Então, nesse caso, esse ponto P, se a gente projetar o segmento OP no eixo Y, o valor dessa projeção é a ordenada do ponto P, que nesse caso é o que a gente definiu como sendo o seno de θ. Aqui, uma maneira equivalente da gente compreender o seno de θ é nós considerarmos esse triângulo retângulo aqui, que tem OP como hipotenusa. Então, nesse caso, se o círculo é de raio 1, a hipotenusa tem comprimento 1. Nesse triângulo retângulo representado aqui, nós vemos que esse lado aqui corresponde a um comprimento igual a seno de θ. E aqui a gente recobra a definição usual de seno de θ num triângulo retângulo. Seno de θ é o valor da razão do comprimento do lado oposto pelo valor da hipotenusa, que é o que está representado aqui, pois a hipotenusa, nesse exemplo, tem valor 1. Consideremos θ variando entre 0 e π/2. Então aqui, como a gente viu, seno de θ é a ordenada do ponto P, que corresponde também ao comprimento desse lado oposto ao ângulo θ, desse lado desse triângulo retângulo aqui. Então, se o ponto P ele está associado a um ângulo θ que é muito pequeno, por exemplo, um ponto P aqui, então, seno de θ seria o valor desse comprimento aqui. Então, se θ é muito próximo de zero, esse comprimento também tende a zero. Então, quando θ é próximo de zero, seno de θ tende a zero.
Quando θ se aproxima de π sobre 2, o ponto P ele vai assumindo posições no círculo que vão me dar um valor para o seno cada vez mais próximo de 1, que corresponderia ao caso quando θ é π sobre 2. Quando θ é π sobre 2, o ponto P está sobre o eixo y. Logo, a projeção de OP no eixo y tem comprimento 1, igual ao valor do raio do círculo. Então, quando θ varia entre 0 e π sobre 2, o seno de θ varia de 0 até 1. Se a gente fosse representar graficamente a variação desse comprimento, quando θ varia de 0 a π sobre 2, a gente encontraria o seguinte padrão. Seno de θ teria um aspecto parecido com o aspecto mostrado por essa curva aqui. Consideremos agora a faixa onde θ varia entre π sobre 2 e π. Então, o ponto P estaria nessa parte do círculo aqui no segundo quadrante. Aqui, seno de θ seria a ordenada desse ponto P, ou seja, seria o valor desse comprimento mostrado aqui. Agora, aqui a gente pode formar esse triângulo retângulo aqui. E esse comprimento seria igual a esse comprimento, ou seja, nós identificamos seno de θ como a ordenada do ponto P, que pode ser identificada como o valor do comprimento do lado desse triângulo mostrado aqui. Então, esse aqui me daria o seno de θ. Então a gente nota o seguinte: se esse ponto P ele corresponder a um ângulo θ um pouco maior do que π sobre 2, por exemplo aqui, então seno de θ seria o valor desse comprimento aqui, que seria muito próximo de 1. Então, quando θ é próximo de π sobre 2, eu teria o seno 1. À medida que esse ponto P ele vai assumindo essas posições aqui, ou seja, correspondente a um valor do ângulo θ que é próximo de π, seno de θ seria o valor desse comprimento aqui, que nós vemos tende a 0. Então, nessa faixa entre π sobre 2 e π, o seno de θ variaria entre 1 e 0. Então, o seno voltaria a decrescer por valores positivos e a gente teria em π algo representado por essa curva aqui. Consideremos agora θ variando na faixa entre π e 3π sobre 2. Então, a gente teria, por exemplo, um caso como esse mostrado aqui na figura. Então, seno de θ seria
valor dessa projeção de OP no eixo Y. Então, daria esse valor aqui. Ou seja, aqui como o ponto P ele tem associado uma ordenada negativa, o seno vai ter um valor negativo. Aqui a gente pode olhar o seno de θ da seguinte forma. A gente pega esse triângulo retângulo aqui e aqui a gente estaria representando o seno de θ por esse valor aqui. Então a gente nota que se esse ponto P ele corresponde a ângulos θ próximo de π, o valor do seno de θ seria próximo de zero. Para valores de θ um pouco maiores do que π, esse comprimento ele não é zero, mas ele seria associado a um valor negativo, porque o ponto P teria uma ordenada negativa. Então, seno de θ variaria de zero, iria assumindo valores negativos que estariam se aproximando de menos 1. Então, quando P assume a posição 3π sobre 2, ele está no eixo Y nessa posição, o que daria um valor desse comprimento OP igual a menos 1. Ou seja, o ponto P estando no eixo Y, a projeção de OP no eixo Y dá esse mesmo segmento, que teria o valor negativo menos 1. Então, quando θ varia entre π e 3π sobre 2, seno de θ variaria de zero e assumiria valores negativos que se aproximariam de menos 1. Então, seno de θ estaria variando entre 0 e menos 1. Então, aqui, esse gráfico teria esse aspecto aqui. Seja agora a faixa associada ao intervalo 3π sobre 2, 2π. Então aqui o ângulo θ mostrado nessa situação daria um ponto P. Neste caso, a projeção de OP no eixo Y, mostrada aqui, me dá um valor negativo. Aqui a gente considera esse triângulo retângulo. E isso aqui teria, por comprimento, o valor seno de θ. Então, nós observamos que se o ponto P está associado ao ângulo de 3π sobre 2, ou seja, se o ponto P estivesse aqui, OP estaria ao longo do eixo Y, ou seja, a projeção de OP ao longo do eixo Y me daria um comprimento de valor menos 1. Por quê? Porque o ponto P teria uma ordenada negativa. Então, o seno variaria do valor menos 1, quando θ é 3π sobre 2, e à medida que o ponto P vai assumindo essas posições aqui, mostradas, o seno iria assumindo um valor que vai se aproximando de zero. Então, é menos 1, até que à medida que o ponto P vai correspondendo a ângulos próximo de 2π, esse comprimento ele vai tendendo a zero. Então, quando θ varia de 3π sobre 2 a 2π, o seno varia de menos 1 até zero. E o gráfico corresponderia a algo mostrado mais ou menos por essa figura aqui. Consideremos agora a faixa
menos π sobre 2 e 0. Então, por exemplo, o ângulo θ nessa faixa de menos π sobre 2 a 0 estaria representado aqui. Quando θ é 0, o ponto P estaria aqui. À medida que θ se aproxima de menos π sobre 2, o ponto P iria assumindo essas posições mostradas aqui. Então aqui o ponto P, associado ao ângulo θ, projeção mais uma vez, de OP no eixo Y, seria esse comprimento aqui, um valor negativo, porque a ordenada do ponto P é negativa, e o triângulo retângulo, que a gente também pode pensar, uma forma alternativa de ver o seno de θ, estaria representado aqui. Então aqui a gente teria, nesse lado, o valor do seno de θ. O comprimento desse lado é o seno de θ. Então, a gente vê que o seno de θ, nessa faixa, menos π sobre 2 até 0, ele é negativo. Se o θ é 0, o ponto P estaria nessa posição e o seno seria 0. E à medida que o θ se aproxima de menos π sobre 2, esse comprimento aqui ele vai assumindo valores negativos, que vai crescendo e se aproximando de menos 1, que seria o valor do seno do θ em menos π sobre 2. Então, a gente teria seno de θ variando de 0 até menos 1. Então, menos π sobre 2, vamos marcar esse valor aqui. E a gente teria o seguinte comportamento para o seno de θ nessa faixa. Continuando esse processo, nós obtemos o seguinte. Quando θ está entre menos π e menos 3 e menos π e menos π sobre 2, o seno variaria de menos 1 até 0. Em menos 3π sobre 2 ele voltaria a ser 1. E a gente teria esse comportamento aqui. E entre menos 2π e menos 3π sobre 2, ele variaria de 1 até 0. Então a gente nota que a função seno ela tem um padrão que se repete a cada variação de θ correspondente a um valor 2π. Então de 0 a 2π, o seno de θ variaria entre menos 1 e 1. De menos 2π a 0 também. E a gente vê o mesmo padrão de repetição do gráfico de seno de θ. Isso indica que a função seno é uma função periódica de período 2π. Ou seja, a função seno vai se repetindo seguindo esse padrão mostrado aqui a cada intervalo de 2π. Então, se a gente quiser indicar isso, a gente continuaria um pouquinho o gráfico aqui assim. Resumindo então, o comportamento do seno de θ mostrado nesse gráfico, nós vemos que se θ varia entre 0 e π sobre 2, o seno de θ varia de 0 até 1. Na faixa de θ entre π sobre 2 e π,
nós vemos que o seno de θ decresce de 1 até 0. Então agora π sobre 2, seno é 1, seno decresce de 1 até 0 quando θ varia de π sobre 2 até π. Entre π e 3π sobre 2, nós vemos que o seno varia de 0 até menos 1. Então, 0 seno de θ em π é 0, em 3π sobre 2 menos 1. Então, temos essa variação aqui. De 3π sobre 2 a 2π, nós vemos que o seno varia de menos 1 até 0. Considerando os valores negativos para θ, quando θ está entre menos π sobre 2 e 0, e aqui vamos escrever nessa faixa aqui assim, θ entre menos π sobre 2 e 0. Então, nós vemos que o seno varia de 0 até o valor menos 1. Quando θ está entre menos π e menos π sobre 2, o seno ele varia de menos 1 até 0. Então, aqui a gente agora tem menos 1. E quando θ ele varia de menos 3π sobre 2 a menos π, ou seja, quando a gente tem essa faixa aqui, nós vemos que o seno varia de 0 até 1. E, finalmente, quando θ está entre menos 2π e menos 3π sobre 2, nós temos o seno variando de 1 até 0. Então, aqui a gente tem, analiticamente, os intervalos de variação do ângulo e as correspondentes variação dos valores da função seno. Esse comportamento também a gente verifica fazendo essa análise do ciclo trigonométrico, que é o que produziu esse gráfico representado aqui, que é o gráfico da função seno de θ.